A validade de um juramento, 25 anos depois. Publicado no novacultura.info em 26 de fevereiro de 2025. Todo juramento é, ao mesmo tempo, um compromisso moral. Quem jura, seja qual for o contexto, compromete-se com palavras e atitudes, ciente dos obstáculos, dos desafios às vezes imensos. Por isso, o que é realmente difícil e, ao mesmo tempo, honroso, não é o ato de fazer um juramento em si, mas sim cumprir integralmente o que se jurou fazer de livre e espontânea vontade. Hoje é um desses dias em que nos lembramos de um juramento excepcional, que não se originou de uma, mas de milhões de decisões individuais que, combinadas em nossa consciência sagrada como povo, subscreveram a vontade coletiva de seguir sem desvios o caminho escolhido da justiça e erigir o ideológico como o principal campo de batalha. Um ato bárbaro como poucos desencadeou a indignação desse povo. O sequestro de uma criança cubana, mantida contra sua vontade, separada de seu pai e de sua família, usada de forma grosseira como objeto de troca e suborno pela máfia anticubana, pelos inimigos ferrenhos da revolução, pôs a ilha de pé. As praças em todos os recantos do país foram construídas como tribunas abertas, e a exigência coletiva de "libertem Elian" foi, ao mesmo tempo, uma denúncia da lei de ajuste cubano, um estímulo à saída ilegal de pessoas e contra todas as manobras, sempre latentes, para desestabilizar a nação. Foi nesse contexto, e sob a liderança de Fidel Castro, que o povo cubano chegou, em 19 de fevereiro de 2000, ao Bosque de Mangos de Baraguá. O simbolismo do local, onde a intransigência revolucionária de Antônio Maceo salvou a honra do Exército de Libertação, serviu como fonte de inspiração e alimento sábio para uma postura irreconciliável semelhante, desta vez diante de um inimigo diferente, mas com o mesmo princípio de que a paz sem liberdade não admite negociação e que as ofensas à dignidade deste povo jamais passariam despercebidas. Causa comum. Com a firmeza daquele líder heróico lutador pela independência e sabendo que era o herdeiro e continuador de sua vida em outra época, Fidel levantou a voz naquele dia glorioso. Muitas verdades ficaram claras naquele momento. A luta pela devolução da criança cubana sequestrada se tornou o primeiro episódio de uma luta muito mais longa. Ela marca o ponto em que a grande batalha que temos pela frente é desencadeada para pôr fim às causas que deram origem a um evento tão cruel e doloroso. De que valeria a simples devolução dessa criança se amanhã, depois de amanhã, em qualquer dia da semana, do mês ou do ano, outro Elian, dezenas de Elians, centenas de Elians, milhares de Elians, pudessem desaparecer nas águas turbulentas? Jamais esqueceremos a causa que nos uniu. As imagens dos comícios de massa, de Fidel firme sob a chuva torrencial, com o povo ao seu lado, ainda estão vivas em nossas memórias, mesmo para aqueles de nós que, ainda crianças, entenderam o motivo daquela luta e, pela primeira vez, sentiram-se parte de algo que ia além de nós. Fidel firme na chuva torrencial, com as pessoas ao seu lado. A de Elian era a carteira vazia em todas as salas de aula cubanas, e seus companheiros eram todas as crianças desta terra. Essa batalha incansável deu o melhor dos frutos. Aquele menino da aldeia pôde crescer ao lado do pai, pôde abraçar o principal arquiteto de cada dia de sua ausência. Mas, como havíamos jurado, seu retorno não foi um fim, foi outro começo e, depois dos meses em que nunca descansamos, entendemos mais uma vez que a união é o alicerce de nossa força. Um juramento para hoje. 25 anos depois, todas as cartas assinadas pelo povo de Cuba no juramento de Baraguá ainda são válidas, assim como o bloqueio, a campanha para desacreditar o trabalho social que defendemos, o assédio às nossas gerações mais jovens para fazê-las renunciar à sua identidade, com ela, ao sentimento de cidadania cubana, ainda estão em vigor. O contexto é diverso, não só pela forma como os bons vizinhos intensificaram suas hostilidades contra Cuba, mas também pelas enormes diferenças que se avizinham em nosso mundo, pela instabilidade das potências, pela extrema fragilidade da paz. A realidade é convulsiva e, por isso, a determinação que nos acompanha é ainda maior. Superar, reconstruir, refundar com um esforço compartilhado, sem perder nossa essência ou nossas raízes, é uma convicção que nos convoca, nos ocupa e nos fortalece. Voltando àquele dia memorável, entendemos que as palavras ali proferidas poderiam muito bem ter sido escritas hoje, pois são, mais do que linhas no papel,
uma tradução do que somos, dos valores que nos distinguem, do nosso jeito de ser e de viver. Não há necessidade de abstração excessiva para sentir a voz do comandante dizendo, mais uma vez, Cuba se descobre a si mesma, sua geografia, sua história, sua inteligência cultivada, suas crianças, seus jovens, seus professores, seus médicos, seus profissionais, seu enorme trabalho humano, confia mais do que nunca em si mesma, compreende seu modesto, mas fecundo e promissor papel no mundo de hoje. Suas armas invencíveis são suas ideias revolucionárias, humanistas e universais. O juramento de Baraguá foi, e ainda é, a confirmação de que Cuba nunca concebeu a soberania e o progresso se, como José Martí nos advertiu uma vez, não contribuir também para a soberania e o progresso dos outros. Nós nos tornamos até mesmo a voz daqueles que não têm voz, e isso mostra que nosso juramento também foi uma atitude tomada em relação aos outros, aos humildes, aos desprotegidos. Ainda estamos sendo julgados, e sabemos disso, mas a resignação não está escrita em nossos genes. Tal como fizeram nos dias mais complexos da demanda pelo retorno de Elian Gonzalez, estão apostando novamente no cansaço, na asfixia, impressões cada vez mais desumanas, como eles conhecem mal nosso povo. Um juramento como esse, que assinamos por amor e convicção, que abraçamos por herança patriótica e senso de justiça, que mantemos intacto, por dever e compromisso com a história, nunca será uma letra morta que um invasor possa pisotear. Aquele homem imenso sabia muito bem disso. Nossa luta assumirá 1000 formas e estilos diferentes. As massas estarão sempre prontas, a transmissão da mensagem será permanente, as forças e as energias continuarão sendo acumuladas e guardadas para cada minuto necessário ou decisivo. Se até agora eles não entenderam, se ainda insistem na causa perdida, é por pura arrogância e orgulho ferido. Nosso juramento foi mais uma prova de seu fracasso, e nós o fizemos em Baraguá, porque com aqueles que ameaçam a liberdade da pátria, tenham certeza, nós não nos entendemos. Do Grama. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite o novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.